do infinito sou. Caminhando com Jesus eu vou pras estrelas, pras moradas do Pai. Hoje moro no planeta Terra, onde tem sofrimento e guerra, mas Jesus um dia aqui plantou a semente do amor e espalhou no mundo a claridade, partilhou brandura e humildade e ensinou o mundo a viver a fraternidade. Viajante do infinito sou, caminhando com Jesus eu vou pras estrelas, pras moradas do Pai. Viajante do infinito sou, caminhando com Jesus eu vou pras estrelas, pras moradas do Pai. La 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 la. La ya la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya. La la ya la ya la ya la ya la ya la ya. Viajante do infinito sou, caminhando com Jesus eu vou pras estrelas, pras moradas do Pai. La la ya la ya la ya la ya la ya la ya. Boa noite a todos, meus irmãos. Nós estamos aqui para, em nome do CEAL, Centro Espírita André Luiz, fazermos uma palestra virtual, para suprir aquela nossa palestras semanais que ficam lá no salão. Nesse momento de crise aí de coronavírus, nós não podemos nos reunir fisicamente, então nós estamos aqui com essa configuração. Boa tarde a todos que estiverem nos assistindo à tarde, bom dia quem estiver assistindo de manhã. Então a todos aqueles internautas também que eventualmente estejam nos assistindo, os nossos irmãos desencarnados que estejam sintonizados conosco, todos eles então, o nosso cumprimento. Então nós vamos começar fazendo uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho, que é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 3, Justiça das aflições. Diz o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais do que isso, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então, por que uns sofrem mais dos que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, enquanto que outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem
enquanto que os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes na vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isso é, pela voz dos Espíritos. Que assim seja. Vamos, irmão, então vamos nesse momento fazer uma prece, pedindo a proteção de Deus, de Jesus nosso Mestre, dos mentores espirituais da Casa André Luiz, enfim, de todos os benfeitores espirituais da humanidade, lembrando carinhosamente de todos os nossos irmãos que estão aflitos no mundo de hoje, com a pandemia do vírus que nós temos aí, a colocar medo, a colocar isolamento, a atacar a saúde de alguns e outros levando até ao desencarne. Então, a todos aqueles que estejam nesse momento em sofrimento, em reclusão, confinamento, nos leitos dos hospitais, amargando doenças, amargando isolamento familiar, a todos eles a nossa boa vibração, que Deus possa amparar a todos e dar força para que eles possam superar esse momento difícil. Em especial aqueles desabrigados, que existem muitos ainda no mundo, aqueles sem teto, aqueles sem pátria, aqueles que estão em condições de mais fragilidade, aqueles que estão também nos leitos de hospitais, aqueles que estão também nas penitenciárias, nos presídios do mundo, a todos eles a nossa boa vibração, que eles recebam a nossa vontade de ajudá-los, de encaminhá-los para os bons espíritos, para que possam ser fortalecidos nesse momento de provação. E assim, pedimos permissão aos bons espíritos para iniciarmos os nossos trabalhos da noite. Obrigado. Muito bom, meus irmãos. Nós vamos hoje tratar de um tema que ele diz respeito ao momento em que nós estamos passando, né? O nome que nós demos a esse tema de hoje é Exercendo o Autocontrole. Ou seja, é um conjunto de providências para que a gente não perca a nossa lucidez, né, nesse momento difícil que estamos passando. Seria também um alento para as provações de surpresa, né? Porque para todos nós isso foi uma surpresa. A maioria de nós tinha outros planos nesse momento, né? Achávamos sermos senhores de nossas vidas, né? Planejávamos nossa atividade profissional, nossa atividade estudantil, algumas atividades recreativas, né? E esquecemos de que nesse mundo as coisas podem mudar, né? Deus nos dá a oportunidade desse mundo, mas nós vivemos num mundo em que temos prova toda hora, né? E essas provas são provas às vezes relâmpago, né? A exemplo dessa que nós estamos passando. Então nós vamos começar o nosso estudo invocando um texto bíblico que nos leva ao título de A Paciência de Jó. É um texto extraído do Antigo Testamento, né? Em Jó 2, 12 e 13. Esse trecho ele pode ser comentado da seguinte forma, né? Quando nós passamos por uma sequência de fatos turbulentos na nossa vida, quando acontecem muitas coisas que testam a nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter a paciência de Jó para tudo suportar. Aliás, esse é até um ditado popular, né? Quando vê alguém assim, tentando uma dificuldade de uma forma assim bem serena, nós dizemos, esse aí tem paciência de Jó, eu costumo não ter, não é? Muito bem. A expressão remonta de uma das mais antigas histórias narradas pela Bíblia.
E a história de Jó é mais ou menos a seguinte: Jó era um homem mais rico da região em que vivia. Era uma espécie de fazendeiro próspero, né, cheio de propriedades. Ele possuía milhares de ovelhas, de camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade. Tinha também 7 filhos, 3 filhas e uma grande quantidade de criados. Enfim, ele era um fazendeiro próspero. E completando essas suas qualidades humanas, ele era também considerado um homem bom e justo e temente a Deus. Quer dizer, era aquele bom rico, né, para aquela época. A fé de Jó, no entanto, repentinamente foi testada, quando o mal o atingiu em cheio de diferentes formas. Como é que foi isso? No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada por malfeitores. Seus rebanhos foram roubados, seus empregados foram todos assassinados, seus filhos morreram quando a casa desabou por eles. Ou seja, no mesmo dia que ele foi saqueado, houve uma ventania no deserto, a casa dele desabou, caiu em cima, matou todos os seus filhos. Foi um vento forte que deu naquela época lá no deserto. Muito bem. Jó, diante da atitude, ele realmente ficou triste, porque é humano isso, ninguém ficaria alegre, né? Mas ele prostrou-se no chão e ele orou a Deus. E ele não se revoltou. Ele reconheceu que tudo que ele tinha havia sido dado por Deus, ou que Deus tinha dado permissão para que ele adquirisse todos aqueles bens materiais e todos aqueles familiares, né, na sua convivência. E que Deus achou por bem tirar dele naquele momento. Então ele não se revoltou. Dessa forma ele afirmou a sua fé e mostrou também uma certa resignação à vontade de Deus, o que é uma grande virtude, não é? Entretanto, os problemas continuaram, né? Quer dizer, como a gente diz no ditado popular, miséria pouca é bobagem, né? O que aconteceu ainda com ele? Começou a aparecer umas chagas no corpo, né? Teve o corpo todo coberto por chagas, né? Isso aí era a temida lepra, que na época era uma doença terrível que provocava isolamento e levava ao desencarne. E aí, diante de tudo isso, a esposa dele, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer, porque é muita falta de sorte numa sequência, né? Contudo, Jó permaneceu firme e fiel em sua fé. Ele não se revoltou nem com isso aí. Bom, o que aconteceu? A esposa, entendendo que ele era um mole, que não tomava atitude, revoltada, o abandonou, ou seja, foi embora, largou o Jó. Ele ficou sem tudo que tinha, ficou sem a esposa, ficou só ele com ele mesmo. Sozinho e isolado, Jó foi visitado ainda por 3 amigos, né, que foram consolá-lo. Mas em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados, porque ele era considerado um homem temente a Deus, um homem bom, né? Acontecendo todas aquelas coisas com ele, podia ser vingança dos deuses, ou coisa parecida, castigando, porque ele devia ter feito alguma coisa errada. Muito bem, Jó discordou deles, não se conformou com aquela opinião deles, né? Reafirmou sua fé na bondade e justiça divina e ainda orou a Deus para que não punisse os seus amigos, né? Porque eles sabiam que eles não sabiam bem o que estavam falando. Bom, aí numa sequência na vida de Jó, ele não tinha mais muita coisa a perder, né? Já tinha perdido materialmente quase tudo que tinha que perder, né? Aí o que aconteceu? Por sua fé inabalável em Deus e por sua paciência em tudo suportar, as coisas começaram a melhorar. Após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra, o que já foi uma bênção, né? Não era normal alguém ser curado pela lepra. Depois, nessa sequência de bonanças, Jó conseguiu reaver e duplicados também todos os seus bens, todas aquelas propriedades, fazendas, animais, tudo aquilo que ele tinha perdido. E para completar ainda, ele tornou a se casar com uma outra pessoa, claro, e teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde com felicidade. Ou seja, tudo que foi, voltou, né?
e voltou na bonança. Por quê? Porque ele não perdeu nunca a fé em Deus. E aí, para as nossas reflexões, né? Nós costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri e quando tudo corre de acordo com as nossas expectativas. Mas basta um revés para nos desestruturarmos e erguermos os olhos e perguntarmos: Senhor, mas por que comigo? Por que não foi com o outro? Eu me considero tão bom. A doutrina espírita, meus irmãos, ela nos traz luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes, esses males que nos atingem são reações a ações nossas no passado que refletem nessa vida. Ou seja, são coisas que nós desequilibramos as leis divinas em alguma época de nossa existência, não necessariamente nessa vida. Outras vezes são consequências também de nossas más escolhas que fizemos nessa vida mesmo, acreditando que passariam em branco. Então, às vezes, nós temos essas atitudes, né? O Espiritismo também nos elucida que escolhemos, né, antes de reencarnar, as provas pelas quais iremos passar, né? Existe um planejamento no mundo espiritual e lá, com o auxílio dos mentores espirituais, nós escolhemos normalmente as nossas dificuldades, né, para o nosso aperfeiçoamento. Porém, quando nós reencarnamos, nós esquecemos disso. E é próprio que a gente esqueça mesmo. E diante das dificuldades, nós questionamos a bondade e a justiça de Deus. É a revolta, né? As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajuda a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, preparando-nos para a vida futura. Observem quanta solidariedade tem surgido no mundo nesse momento dessa pandemia, né? Quer dizer, nós passamos a nos contentar com pequenas coisas, né? Começamos a nos contentar com aquilo que temos dentro de casa, né? Já que nós somos às vezes vetados de sairmos por supérfluo, né? Aquelas coisas que nós achávamos que eram indispensáveis, nós passamos a conviver com elas. E também tem surgido aí movimentos de solidariedade, ajudando aqueles que ficaram mais, vamos dizer assim, desfavorecidos, né? Então, no mundo inteiro, a gente tem observado esses movimentos, né? Além das atitudes do governo, que a assistência social também, né? Mas a gente tem observado que as pessoas têm procurado colaborar uns com os outros, né, solidariamente, nesse momento. Isso, então, é um lado positivo dessa crise, né? As pessoas estão ficando mais humildes, mais pacientes, mais resignadas, reclamando menos, porque sabem que pode ficar pior, né? Muito bem. Isso nos permitirá enfrentar os reveses, né, futuros que viermos a ter, e o atual também, com calma e confiança, superando as provas da vida. Ter fé, diz a doutrina, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E aí vale a pena a gente fazer um comentário nessa fé, né? A doutrina espírita, ela nos remete sempre à fé raciocinada, né? Então, o que é essa fé raciocinada, né? Uns pequenos tópicos aqui só para a gente lembrar, né? Nós podemos começar dizendo sobre a fé raciocinada o seguinte: que o Espiritismo é, por definição, também ciência, né? Já que ele é filosofia, ciência e religião. Então ele tem um dos seus triplés na ciência. Com isso, nada mais justo do que os seus preceitos e suas crenças passem pelo crivo da razão e do método científico. Isso é interessante, né? Então, a ciência espírita, ela foi desenvolvida com base no método científico. O Espiritismo, através de Allan Kardec, postula ainda que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros livros, logo na capa, né? Então ele diz que a fé tem que encarar sempre a razão. Eu tenho fé, eu acredito nisso por quê? Né? Através de um estudo pelo método científico, o Espiritismo nos traz as respostas aos mais diversos temas da natureza humana e espiritual.
Kardec, ele não levou a religiosidade para a ciência, como se possa imaginar. Ele fez o contrário. Ele trouxe a ciência para dentro da religiosidade e a manteve como deve ser, imparcial e lógica. O próprio Kardec diz que se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. E aí isso é um chamamento para nós obedecermos os recados da ciência nesse momento, das nossas autoridades sanitárias, das nossas autoridades administrativas. Não vamos querer imaginar que por sermos espíritas, por imaginarmos eventualmente que temos o corpo fechado, sair desobedecendo tudo aí, se misturando na multidão, né? Isso não vai dar certo, né? Pode dar problema. Então Allan Kardec, ele diz que qualquer coisa que a ciência nos disser, nós temos que acatar seriamente, não é? A fé raciocinada proposta pelo Espiritismo, ela nos dá a certeza de que não estamos também dando um salto no escuro, tampouco fazendo as coisas automaticamente. Estamos entendendo e aplicando os ensinamentos trazidos pela espiritualidade de forma consciente e voluntária, baseada na nossa análise crítica da verdade. Continua ainda Kardec em seu raciocínio, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. A fé, ela necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé é verdadeira e é sempre calma, porque a gente sabe por que nós temos fé. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Então vamos ter certeza também de que nós estamos passando por um processo que a própria ciência já nos apregoou, que isso vai ter um fim, vai ter um ciclo aí que vai se encerrar. Muito bem. E Jesus, quando sabia que nós estávamos aqui no mundo de provas e expiações, ele já nos fez alguns alertas. Um deles, descrito em João 16,36, ele diz o seguinte, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também podeis vencer. Então Jesus já nos advertia que isso aqui é um mundo de várias tribulações que nós iríamos ter, né? Bom, dito isso, vamos fazer umas pequenas considerações, né, sobre as origens e as causas dos sofrimentos humanos, inclusive esse que nós estamos passando, né? E aí vem um termo que vale a pena a gente definir levemente, que é a palavra aflição, né? Aflição, segundo o dicionário da língua portuguesa, é um sentimento moral produzido por uma circunstância penosa. É um estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto. É uma grande inquietação, é uma preocupação, é ansiedade, é angústia, é padecimento físico, é tortura. Já na visão espírita, aflição é, na realidade, oportunidade de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las, ou seja, essas aflições, né, e aceitá-las como lições valiosas. E aí diz ainda a doutrina, né, que cada um de nós, cada criatura, tem a aflição que lhe é própria, né, para o seu nível evolutivo. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. Essas são palavras de Jesus, descritas pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 5. No mundo tereis tribulações, de Jesus, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus sempre reconheceu a enorme diversidade de dores no mundo, mas ele nos estimulava a caminhar com resignação e coragem, confiantes na misericórdia do Pai, que Deus nunca ia nos abandonar, né? E nunca excluiu os menos favorecidos no mundo,
entre aqueles que são dignos de alcançar as bênçãos do reino de Deus, né? Aliás, Jesus veio para os menos favorecidos mesmo, né? Para os doentes, para aqueles que precisavam realmente, né, de médico, né? O grande médico da humanidade. Bom, e aí o Espiritismo, fazendo mais um aprofundamento, ele vai nos dizer das causas das nossas aflições, né? Por que nós temos aflições? Aí diz o seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, né? As vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades da vida, têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. As causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo uso do seu livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais, ou seja, ele contrariou as leis de Deus, né, em alguma época. E aí, numa espetacular obra do Espiritismo, né, O Céu e o Inferno, um código penal da vida futura, no item 32, Allan Kardec diz o seguinte, que o bem e o mal são voluntários e facultativos. Voluntários e facultativos. Sendo o homem livre, ele não é fatalmente impelido nem para um nem para outro. São escolhas que o homem faz, né? As aflições nesse aspecto são, portanto, frutos das imperfeições humanas, consequências de escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante a sua trajetória evolutiva. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se ainda às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem e às suas paixões, pelo mau uso das suas faculdades e a expiação de faltas presentes e passadas. E aí a doutrina nos diz com todas as letras também que é na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual, ou seja, naquele projeto reencarnatório, não é? Isso tudo está lá no livro O Céu e o Inferno. Muito bem, mas vamos agora fazer umas considerações mais, vamos assim, mais profundas sobre as provações de surpresa, né? Que é isso que nós estamos no momento. Como eu disse aqui no começo, nenhum de nós imaginava estar aqui fazendo palestra virtual. Eu creio que o senhor não tenha essa vivência toda no céu, mas acho que no tempo todo de sua existência, isso já vai aí para 60 anos, né? Nunca teve essa situação, né, de não podermos comparecer ao céu para fazer as nossas orações, não é? Muito bem. Inquietações é um texto de Emmanuel e André Luiz que diz o seguinte: inquietações na terra existem muitas. Temos as que demoram junto de nós, no modo de vizinhos de muito tempo. Elas estão sempre nos desgostos de parentes e amigos, cujas dores nos pertencem mais de perto, ou seja, são aquelas dores residentes. Encontramos também aquelas dores que povoam o nosso corpo, na categoria de enfermidades crônicas, ou seja, aquelas enfermidades que não têm cura, que nós temos que conviver com elas, como quais inquilinos indesejáveis, né? Então aí as nossas mais conhecidas simples dessas doenças, né? Diabetes, pressão alta e outras aí. Assimilamos aflições de tipos diversos, como sejam as declaradas e as manifestas, as injustificadas e as imaginárias, cujo tamanho e propagação dependem sempre de nós, né? Às vezes as aflições imaginárias elas nos tormentam, né? Criação nossa mesmo. Há, porém, meus irmãos, uma certa modalidade com que raramente nós contamos. São aquelas que nascem do imprevisto, que nascem do nada. Estava tudo certo e de repente elas surgem. Deflagram por vezes quando nos acreditávamos em segurança absoluta, né? Quantos de nós não estava nessa condição antes dessa pandemia que estamos vivendo, né? Tá tudo bem comigo, minha vida está tudo certo, tudo equilibrado, né? A vida religiosa, a vida material, né? Mas de repente, sem aviso, fomos chamados para esse momento. Elas caem, essas provações assim repentinas, elas caem à feição de um raio fulminativo, retalhando emoções e desajustando pensamentos. São as notícias infaustas, os golpes morais que nos são desferidos, não raro, involuntariamente, às vezes por pessoas que mais amamos.
os desastres de consequências indefiníveis, né, que são os desastres naturais, às vezes as catástrofes, né, os tsunamis. O que mais? Os males súbitos que nos impelem para as raias das grandes renovações, né, os males às vezes da saúde. Não podemos esquecer essas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Compreendamos que em frequentes episódios da existência estamos sempre na condição de aluno que estuda semanas e meses e até mesmo anos inteiros, a fim de revelar a precisa habilitação no exame de ligeiros instantes. Na realidade, está querendo nos dizer que a vida é mais ou menos como aquela história da escola, onde o professor chega lá num belo dia e fala: vai ter prova hoje sem aviso, né? E nós às vezes nos revoltamos, né? Mas a vida é assim, a vida não avisa: olha, dia tal vai ter uma provinha, não. Você tem que estar preparado todo o tempo. É por isso que Jesus sempre disse, né? Orai e vigiai o tempo todo, porque você não sabe o dia e a hora. Muito bem, nessa sequência, continuando ainda, entendamos que numa hora de crise não são o choro, nem a emotividade, as posições adequadas, e sim a calma e o raciocínio lógico para que possamos reter a incursão da sombra, ou seja, o desespero, né? Para isso devemos entesourar serenidade. Serenidade é uma virtude rara que nós devemos cultivar, né? Serenidade que nos sustente e que nos ajude a sustentar os outros, né? Porque quantos familiares nossos não estão aí, às vezes em condição mais frágil do que a nossa, e nós com o nosso medo temos que consolá-los, né? De vez em quando estamos chamados a isso. O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente às impulsões do vício e à criminalidade, mas também, meus irmãos, nos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura a que estamos sujeitos, né? Quando não nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em moldes de angústia ante os desafios do mal ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. Então, esse texto nos aconselha a termos serenidade, a não nos desesperarmos, né, por essas provas de surpresa que a vida nos traz. E para que nós não nos irritemos com isso. E nessa direção, Emmanuel nos traz aqui uma mensagem do livro O Evangelho por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte: quando a irritação, né, começar a querer nos dominar, a gente tomar algumas atitudes, né? Ele pegou aqui um texto do Novo Testamento que diz o seguinte: por isso deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Isso está na carta aos Efésios 6,13. E aí diz Emmanuel: quando a irritação te ameace, recorda o lado bom das criaturas e das situações. Quanto tempo você teve aí de tranquilidade, né? Quantos pontos satisfatórios estarão na outra face das motivações infelizes? Realmente, obstáculos terão aparecido na sua vida, induzindo-te ao desconforto. Entretanto, quem dominará qualquer aprendizado sem os testes precisos? Forçoso é considerar que ninguém com espírito de responsabilidade conseguirá facear empeços com despreocupações, mas também não precisa perder a serenidade a fim de superá-los, ou seja, aloprar jamais, né? Nos momentos de crise, acalma-te e faz o melhor ao teu alcance. Acate as normas, fique ali fazendo o que você pode fazer. Irritação é sempre uma parcela de caminho a mais na direção da cólera, e a cólera é uma explosão de agentes destrutivos, aniquilando os melhores valores da vida. Quando os problemas se acumulem, refugia-te na prece, mesmo que seja por instantes, agradecendo a divina providência os bens que já possui, as coisas boas que você já recebeu na vida. Na oração, encontrarás de novo a tranquilidade necessária para rearticular as próprias forças e prosseguir na construção do bem e ficar firme. E aí, se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é a enfermidade de pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada
lançando caso novo. E muitos de nós, meus irmãos, a maioria talvez já tenha sofrido nesse momento prejuízos materiais, pela perda do emprego, pela perda de receitas, Então é o momento da gente ter calma. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará você do concurso espontâneo, ou seja, vai te tirar do seu normal. Se você praticou um erro, e errar é humano, porque nós somos aprendizes, o desespero é uma porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o seu objetivo. Portanto, seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. E aí, meus irmãos, concluindo esse nosso estudo da noite, nós podemos dizer que a pedagogia divina de Deus dispõe de inúmeros recursos para dinamizar o nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso, e a tudo que todos nós estamos submetidos. A lei do progresso, todos nós estamos submetidos a ela. A nós cabe o exercício do livre-arbítrio, que trabalhará em favor da nossa rápida ou lenta ascensão. A ninguém transfira a causa dos teus atos impensados, dos teus insucessos. Assuma eles com você mesmo. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Esse é um texto de Joana de Ângeles, do livro Jesus e a Atualidade. E continuando ainda nessa linha, mais um texto de Joana de Ângeles, Espera pelo amanhã, quando o teu dia se apresente sombrio e apavorante. Se te parece insuportável as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Então fiquem com Deus, que Jesus ilumine a todos nós. Muito obrigado. Olá, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. Nesse momento de isolamento social pelo coronavírus, as doações diminuíram muito e o CEAL possui despesas fixas e precisa se manter funcionando. Temos os salários dos funcionários, as despesas de manutenção da casa, como água e luz, ou seja, as contas não param de chegar. Sem falar que temos também uma obra em andamento que não pode ficar parada para não perder todo o investimento já feito. Por isso, não deixem de fazer doações de qualquer valor. Pode ser via transferência bancária por meio das contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.